Case dessa semana, mais uma vez, agradecendo você. Agradecendo também aos amigos lá do Botequim Luso Brasileiro, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, quadra 10, um local que já se tornou tradicional, né? Para a família, para os amigos, para os negócios, para os escolares. Porque tem muita gente ali que tem colégio nas imediações e com esse tempo integral agora da escola, ao invés de ir até em casa, almoçar e voltar, já ficam ali mesmo, já tomam alimentação. Porque almoço não se preocupa, gente, porque você tem o self-service, você tem marmita, marmitex, você tem a comida quente, você tem a comida fria que antecede a comida quente, você tem a sobremesa, você tem bebidas, né? E sempre naquela temperatura agradável para o momento, para você realmente poder se divertir. Eu quero mandar um abraço muito forte lá para o Servinho, também lá para o pessoal que é responsável ali na frente, Vivi, Soraya, toda a equipe, não é mesmo? O pessoal lá da cozinha que está sempre atento e acompanhando aqui os nossos passos do Case. E a você em particular, que sabe que pelo menos uma vez você encontra comigo lá. Eu não sei qual dia. Geralmente eu vou de sábado, né? Mas a gente pode se encontrar lá e bater um papo também. E eu vou ficar muito contente de você falar do Case da gente. E hoje eu quero agradecer em particular duas pessoas. Uma que me proporcionou trazer o convidado, que é a Kátia. E depois quero agradecer também ao amigo Dr. Cabelo. Não é isso? Muito bem. Mas eu vou só apresentar para você depois da mensagem que o Bruninho preparou para a gente. Estamos de volta com o nosso Case e agora sim, com muita alegria, apresento o Dr. Marcos Cabelo, carinhosamente para nós, este presidente da APM, Associação Paulista de Medicina, ginecologista, com a SOGESP, onde que o Case na escola, ou personalidades da educação, tem uma escola que precisa de informações que ele vai explicar aqui direitinho para a gente como é que funciona. Nós vamos estar recebendo as suas inscrições para que aí possamos estar e prevenirmos a saúde da mulher, tá bom? Seja bem-vindo, meu caro Cabelo, e eu gostaria que colocasse para os nossos amigos aqui do Case na escola o que vem a ser essa sigla que está revolucionando a cidade de Bauru e região aí do Centro-Oeste, meu caro? Muito bem, Sérgio, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu acho que é uma grande alegria de nós, como presidente da Associação Paulista de Medicina, como bauruense de longos anos, reencontrar você, uma figura fundamental na nossa cidade, uma pessoa que tem um olhar generoso, uma pessoa que se preocupa com a formação das novas gerações. Sérgio, é muito legal estar aqui, é uma honra. E eu queria falar assim, muito rapidamente, para todos nós, os nossos ouvintes, um pouquinho do que é a nossa Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de São Paulo, que é a SOGESP. Então, a gente escuta hoje no Brasil que nós estamos vivendo a tempestade perfeita, com tragédias políticas, sociais, econômicas, e aqui em Bauru a gente está vivendo um momento virtuoso, né? Em que a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, juntamente com a APM, com pessoas assim de muita boa vontade, de muito caráter, tá? Começou a ter um olhar diferente para a nossa população. Seja aquela população aqui da FIB, de uma universidade extremamente conceituada na cidade, seja aquela população da periferia, aquela população carente. Então, hoje a SOGESP, né, que é a Sociedade de Ginecologia do Estado de São Paulo, tem uma regional, ela se tornou regional aqui em Bauru, com a presença do Dr. Salina, que é um ginecologista muito conhecido aqui em Bauru, e eu, como presidente da PM, um colaborador, estamos tentando criar uma expertise, né, de orientações, de educação continuada, com a presença de um médico, né, porque o médico, antes de tudo, é um professor.
Com certeza. É um professor. E a gente, muitas vezes, isso a gente vem lutando há muito tempo, para tentar passar um pouco dessa vivência, dessa experiência, do dia a dia do consultório, muitas vezes da academia, tentando traduzir isso para aquela menina de 11, 12, 13 anos, aquele menino, falar um pouquinho de anticoncepção, de doenças venéreas, de iniciação sexual precoce, de uma forma lúdica, de uma forma embasada e com uma coisa que é fundamental, gente, com a grife da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de São Paulo. Hoje, a SOGESP, do qual eu sou um colaborador, é uma das maiores agremiações médicas do Brasil de especialistas. Tá? Hoje, a SOGESP, que ela é vinculada à Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que é a FEBRASGO, ela desenvolve trabalhos de altíssimo nível. Nós temos colegas hoje publicando em muitos países, aqui do lado da nossa cidade, na Unicamp, em Ribeirão Preto, na Unesp de Botucatu, e toda essa expertise, todo esse potencial que nós estamos trazendo aqui para Bauru. Isso é muito bacana. Quer dizer que, ao invés de nós precisarmos nos dirigir à capital para obter essas informações, essas formações, essas orientações, quer dizer, então, que a SOGESP de São Paulo proporciona, então, essa regionalização, e aí, então, Ribeirão Preto, Bauru, Botucatu, como foi citado pelo doutor Cabello, nós, então, temos condições de oferecer isso aos profissionais desta área, dessa especialidade aqui na cidade de São Luís. Perfeitamente, Sérgio. Inclusive, com o total apoio da nossa presidente, doutora Rossana, com o apoio do nosso delegado, nosso diretor, doutor Jorge Narras, com o apoio da nossa secretária executiva, Kátia, que você agradeceu no início. Perfeitamente. Então, nós estamos tentando trazer essas informações, e isso nós vamos contar muito com a sua presença, com a sua fundamental ajuda, para levarmos isso, para conseguirmos e tentar passar para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes e para os próprios universitários. Nós tivemos oportunidade de ir em outras faculdades para fazer discussões de situações, experiências, e eu quero ser um multiplicador, eu quero ser o pontapé inicial desse processo. E a gente fala que a SOGESP, ela é meio filha da Associação Paulista de Medicina, tá? A gente, só para não ficar muito delongando muito, mas a SOGESP, ela foi criada a partir da Associação Paulista de Medicina, em mais ou menos em 1989, por um professor, um dos fundadores é um professor, Marcelo Zugaib, de quem eu tenho amizade particular, é um grande amigo e professor titular da USP de São Paulo, um grande médico, um grande professor. E ele sempre fala para a gente nas reuniões, Sérgio, a gente tem que levar o conhecimento aonde o povo está. Aquela história do poeta, né? Perfeitamente. O poeta tem que ir aonde o povo está. É verdade. E o professor Marcelo Zugaib, hoje, é um dos grandes incentivadores da nossa sociedade. Então, a gente leva para pequenos grupos ou para classes, com a presença dos professores, o máximo de informação possível. Não favorecer uma iniciação sexual precoce, mas passar conceitos, passar valores e, principalmente, de uma forma preventiva. Preventiva e com responsabilidade. Hoje, Sérgio, a gente percebe, e isso é quase uma síndrome já estudada, o jovem tem muita informação e pouca formação. É porque ela vinha assim muito superficial. E aí é que é o grande medo de todos nós formadores de opinião. Exatamente, não existe aquele fio guia, aquele link, né? Então, muitas vezes por um celular, né? Ele tem o universo de informações, mas ele tem a pornografia, ele tem a pedofilia, ele tem a zoofilia, que são práticas que nós chamamos em medicina de parafilias, práticas sexuais patológicas. E uma menina, uma criança de 13, 14 anos, não está preparado, nem nós estamos preparados para esse tipo de patologia. Então, acho que cabe a nós médicos, a nós enquanto sociedade, comunidade, como formadores de opinião, tentar meio que desenrolar esse nó górdio, né? Tentar mostrar para a sociedade caminhos, né? Outro fator importante também, que a gente tem conhecimento, que é abordado também nessas palestras, é o problema de muitas crianças, muitos adolescentes, né? Na gravidez precoce, além da gravidez precoce, sem informação e sem responsabilidade,
de repente, ter tido um relacionamento com alguém que é viciado Sérgio, em drogas? é muito complexo. O Sérgio esteve com a gente lá em Cafelândia, quando nós fizemos um desses trabalhos de informação para jovens de adolescência, de 14 a 16 anos, e você viu em loco, né, Sérgio? Sim, percebi. Como lá a situação é complexa. Nós fomos solicitados pela presença do juiz da comarca, do promotor, num trabalho fantástico, né, de justiça. Até achei uma frase maravilhosa. O juiz, no início da nossa conversa, ele falou: gente, eu estou aqui trazendo informações para vocês para não precisar mais tarde encontrá-los no fórum, ou quiçá num julgamento. Eu acho que isso é de uma responsabilidade social. Esse é o Brasil que a gente quer. E hoje, Sérgio, só para uma informação, nós temos trabalhos recentes da SOGESP, mais de 64% das gestações não desejadas, não programadas, e quase 40% dessas gestações indesejadas, quer dizer, crianças que com certeza ou serão abandonadas ou serão criadas de forma inadequada, né, que serão futuros não cidadãos, futuros não brasileiros. Eu acho que a nossa responsabilidade é entrar nesse momento. Doutor Cabelo, eu acredito que nós estamos assim abordando de uma maneira muito feliz e nessa proposta de quem está nos assistindo, seja você professor, educador, seja você gestor de alguma escola, seja você pai que gostaria que seu filho obtivesse essa informação, e não do coleguinha da esquina, mas de um profissional da medicina, e que vai ter recursos para que possa passar essas informações para uma melhor compreensão de seus filhos. Eu gostaria de perguntar ao doutor Cabelo, essas palestras, se pais desejarem participar, eles também podem ser convidados, doutor Cabelo? Olha, eu acho que tudo é o embrião. Nós estamos criando essa dinâmica, essa expertise. Eu acho que a presença dos pais é fundamental. A nossa ideia, o que a gente está desenvolvendo, porque eu quero colocar a coisa assim, isso não é o trabalho de um profissional, é um trabalho de um grupo. Correto. De um grupo, de uma comunidade, como não dá para a gente sociedade. Trazer a comunidade toda aqui, nós estamos trazendo um representante dessa comunidade, que é o doutor Marcos Cabelo. Um humilde representante. Mas a ideia seria a gente tentar abordar o jovem ou adolescente e, de uma certa forma, num segundo momento, ou até depois, conjuntamente, esses pais, esses educadores. O nosso projeto, que inclusive tem o apoio total da SOGESP, e isso a Kátia tem se empenhado pessoalmente, é tentar criar uma dinâmica, uma expertise que possa ser replicada em várias regiões de São Paulo e mesmo em Bauru. Eu acho que o problema tem que ser resolvido na ponta, que é o caso dos jovens, dos adolescentes, e na sua origem, que muitas vezes vem de famílias disfuncionais. E é aí que eu gostaria de entrar, doutor Cabelo, pelo seguinte, porque também existe a mortalidade maternal, né? Nossa, olha, para quem gosta de estatística, né, a gente tem a estatística aqui da ONU, né? Para você ter uma ideia, nos países desenvolvidos, a mortalidade materna, que ela gira em torno de 10 mulheres para cada 100 mil nascimentos. 10 mulheres para cada 100 mil nascimentos. No Brasil, nós temos regiões em que isso está em torno de 60 mulheres para cada 100 mil nascimentos. Em São Paulo, nossa última estatística é de 2011, né? Nós estamos em torno de 40 mulheres para 10 mil nascimentos. Na África, né, estamos em torno de 400 mulheres para cada 100 mil nascimentos. Então, tem muito que trabalhar. Então, uma gravidez indesejada, numa situação de vida indesejada, ela vai gerar empobrecimento dessa família, não só daquele jovem, mas o empobrecimento daquela família e uma interrupção da evolução daquela família. Assim como, né, os trabalhos mostram que uma criança que chega ao nível superior, ele consegue tirar toda uma geração, toda uma família da pobreza. Por isso que não existe desenvolvimento sem cultura, sem educação, sem saúde. E eu acredito até que isso gera segurança. Então, você vê, Sérgio, a responsabilidade que a gente tem, nós temos os dados, nós temos o material humano, nós temos a expertise, nós temos esse momento muito virtuoso aqui em Bauru,
que eu acho que nós não podemos perder. E a gente conta muito com você. A gente Ah, conta mas muito com você. pode contar com a gente, e a tranquilamente. gente, com o apoio da PM, da SOGESP, eu acho que nós vamos conseguir construir um caminho sem volta. Tá? Porque nós temos dentro da sociedade... É tudo uma questão de condicionamento e um condicionamento positivo. Positivo. Né? Criar aquela rotina. Sim. Em medicina a gente fala muito de rotina, a gente fala muito de protocolo. Certo. Criou-se a rotina. Nós temos profissionais gabaritados, nós temos profissionais de boa vontade. Isso né? também é importante, porque esse trabalho todo, gente, é voluntário. A SOGESP, o doutor Cabelo está aqui no intervalo de 2 cirurgias. Né? Então a gente quer agradecer bastante a ele, a Kátia, por causa disso, porque ele não está aqui para se aparecer, ele não está aqui para, entendeu? Ficar como foco e tal. Não. Que outros profissionais da medicina tivessem essa mesma disponibilidade que o Dr. Marcos está tendo, de sair do seu compromisso, vir para cá, falar conosco dessa responsabilidade tão grande e voltar. E levarmos isso graciosamente para as escolas. Seja ela da periferia, seja ela particular, são pessoas que estão nesse momento. E falando em pessoas, a gente nota uma preocupação nesse projeto muito grande, por isso que a gente abraçou também ser parceiros, que é a forma da apresentação desse material, quando ele fala da sua expertise, né? Porque ele tem material próprio utilizado para essas apresentações. Relata um pouquinho como é que é essa forma com que consegue fazer com que os jovens, 70, 80 jovens, lá em Cafelândia, citada aqui pelo Dr. Marcos, foram 200. Foi um caso excepcional. Mas no Ayrton Busch, que já está já marcado, nós estaremos lá em torno de 70, 80 jovens, que é uma sala de vídeo que o diretor, o professor Aldo, preparou para que a gente possa ter, para usar todo o equipamento necessário de audiovisual lá. Mas falasse um pouquinho disso também, doutor Marcos. O que acontece assim, na verdade... Há inclusive até um molde, né, que é utilizado isso. lá. Nós temos assim... 30 anos de medicina, né, Sérgio? Tem que aproveitar essa experiência. Agora, o material mesmo vem da SOGESP, que a Kátia nos proporcionou, a sua presença sendo o dinamizador da coisa. Mas a ideia é fazer de uma forma muito lúdica. Né? Nós temos moldes de plástico, nós temos moldes de borracha. Uma coisa que a gente percebe que o jovem, e isso já é neurolinguística, depois de 10 minutos, ele perde a atenção. Né? Depois de 15 minutos, ele está com o celular. Então, nós temos que criar, né, essa didática, situações né? que ele fique interessado. Então, a gente libera os moldes pela classe, uma vagina de borracha, de uma forma muito respeitosa, que é muito importante. Nós não usamos nenhum material... de ser um médico apresentando ali, quer dizer, dá toda essa seriedade necessária. Né? A gente tenta não usar nenhum tipo de material que, por sua vez, possa ser adquirido em sex shop, por exemplo. Não é essa a nossa ideia. Todo material ele tem uma padronização internacional para passar conhecimento. Mas o fato da criança, muitas vezes do adolescente, estar manipulando uma pelve feminina, manipulando uma mama de borracha, ele cria uma interação tátil. Né? O jovem ele é muito tátil, ele é muito sensitivo. Né? E isso propicia que a gente faça uma cunha naquele momento e chegue com informações. Traga ele para situações reais. Até porque eu não sou um docente, um professor universitário. Eu tenho uma formação acadêmica sólida, com bastante tempo de residência, tenho muita ligação com a academia. Eu tenho um irmão que é chefe da mama da Unicamp, nós temos muito trânsito na academia, mas eu tenho a visão do chão de fábrica. Perfeito. Né? Muito dos que nessa hora vale mais do que muitos diplomas e muitas pós aí, né? Porque é a vivência, é o dia a dia, é você realmente poder falar ali como se estivesse falando com a cliente no consultório, Exatamente. como se estivesse falando. E aí a cliente não tem idade, né? Ela pode ser adolescente, ela pode ser já mais madura e tal, mas tem esse profissional e que inspira essa credibilidade, que inspira essa confiança desse profissional para as informações. É o que a gente sempre fala, né? Eu vejo, eu não consigo diferenciar o profissional do pai, do irmão, do avô. Eu acho que nós temos uma responsabilidade civil e Deus propiciou nós estarmos aqui. Eu acho que a gente tem que devolver isso para a comunidade. Então, com esse olhar até um pouco
metafísico, mas eu acho que de muita responsabilidade, eu acho que a gente consegue chegar. E com o apoio que eu sempre tenho que estar da nossa sociedade de ginecologia. Eu acho que isso daí é o catalisador, porque até então, aí vem até uma certa meia-culpa, eu acho que as entidades médicas estavam muito preocupadas com o seu, vamos dizer assim, com a sua estruturação, com a sua formação, com os seus associados. E hoje a SOGESP, hoje, ela conta com um rol de profissionais. Eu acho que todos os grandes profissionais ginecologistas do estado de São Paulo são filiados à SOGESP. Isso é o nosso grande porto seguro. Então, a SOGESP hoje, até por conta do olhar que a doutora Rossana, que também é uma grande profissional, tem com a comunidade, né? A doutora Vera, de Botucatu, que é professora da Unesp, tem um olhar também para a comunidade. Então, é o que eu falei, Serginho, é um ciclo virtuoso que está se formando em Bauru, e nós não podemos deixar passar. Meu pai sempre fala, o cavalo não passa arriado duas vezes, né? E tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Eu queria aproveitar também para dizer o seguinte, quer dizer, a prova disso que nós estamos falando aqui é que no término das palestras, que também não são longas, sim, não é isso? Há uma abertura para os participantes fazerem perguntas. Isso é fundamental. Porque então, você professor, você Exato. Educador, mais uma vez, eu entro em contato direto com você. Inspire, estimule seu aluno, sua aluna, sobre o assunto que vai ser tratado, prestar atenção para poder fazer pergunta e tirar dúvidas. Não fazer pergunta para surgir sorrisos e risinhos dos colegas, não, mas para realmente tirar dúvida, porque essa é uma oportunidade ímpar e graciosa. E só para finalizar, Sérgio, sim. Para nós como presidência, como participantes da Associação Paulista de Medicina, isso é fundamental no intuito de humanizar a figura do médico, de mostrar que o médico ele tem uma vivência comunitária, social, ele não se coloca, não é aquele ser que está alheio à comunidade, alheio à sociedade, muitas vezes com um olhar mercantilista. Eu acho que o médico, na verdade, todo professor é um pouco médico, todo educador é um pouco médico, assim como é um pouco jornalista. É um pouco jornalista, exatamente. Né? Tem que estar sempre ali pesquisando. Ele contribui para desmistificar. Eu acho que nós só seremos, aí eu tenho uma atitude meio kantiana, né? A liberdade só existe quando existe o conhecimento. E nós, como educadores, e aí eu me coloco como educador ao seu lado, eu acho que a gente tem uma responsabilidade ímpar de devolver para a comunidade aquilo que pode ser útil e tirar a comunidade das trevas, né, do desconhecimento. Doutor Cabello, infelizmente o tempo que parecia tão comprido, tão longo, já está se esgotando e eu queria deixá-lo nas suas considerações finais. E, dentro das suas considerações finais, eu queria fazer algumas sugestões. Perfeito. Por exemplo, os contatos para as palestras. Aí é com você. É comigo. Então, eu vou passar essa bola. Deixa ele trabalhar um pouquinho. sergiocurini@hotmail.com, tá bom? Vocês das escolas, vocês estão... Entrem em contato conosco, nós entramos em contato com a Kátia entra em contato... Percebe-se essa cadeia para a gente poder levar esse propósito positivo para vocês. Essa capilaridade, né? Perfeitamente. Essa capilaridade. Gostei. E a SOGESP, embora ela se preocupe com a sociedade, ela também se preocupa com os seus associados. Exatamente. Né? E aí, então, sugeriria que nas suas considerações finais, então, falasse desses encontros científicos, essa sessão interativa, discussão, casos clínicos aí, que vocês estão preparando também para dizer que não podemos ficar só pensando nos associados, mas também não podemos esquecer dos associados. A SOGESP hoje, ela tem um olhar interiorizado, né? Eu estava até conversando com o Serginho. Isso. Hoje nós temos as grandes cabeças da SOGESP no interior, em Botucatu, em Ribeirão Preto, em Campinas. Então, a SOGESP está desenvolvendo um trabalho intenso de valorização do médico, da valorização do ato médico, a valorização do parto, os riscos dos partos, a melhor medicina. Então, só para vocês terem uma ideia, agora dia 5, estaremos recebendo a presidente da SOGESP, a doutora Rossana, que vai estar visitando o Bauru para um trabalho, né, Kátia, de conscientização, de discussão de casos clínicos, de rever a cidade, os colegas. Então, nós temos uma agenda muito forte de congressos locais, regionais,
A nossa sociedade tem agora o Congresso da SOGESP no estado de São Paulo, agora em agosto. Nós temos o Congresso Brasileiro da FEBRASGO. Nós recebemos material diariamente pela internet, que é viabilizado pela nossa regional aqui de Bauru. Então, todos somos médicos, mas sem a especialização a gente tem dificuldade de aprofundar em situações específicas. E sem a nossa sociedade, nós não temos com quem discutir, nós não temos com quem trocar figurinha, né? E essa proximidade, graças a Deus, ela está sendo alicerçada no dia a dia. Então, nós temos congressos, temos reuniões, temos aulas virtuais, nós temos acesso, por exemplo, eu consigo ligar e conversar com um professor de Ribeirão Preto, da Unicamp, com o intermédio da Kátia. Isso é muito fácil para qualquer associado. Então, a ideia da gente é, junto com esse trabalho, é fortificar a nossa sociedade e trazer cada vez mais colegas para ela, para que a gente possa ter aquela convivência do mais experiente com o mais jovem, a energia do jovem, a prudência do mais velho, e construir uma sociedade igualitária e muito melhor, né? Com essa mensagem, nós agradecemos a presença do nosso amigo, Dr. Marcos Cabelo dos Santos, presidente da APM, Associação Paulista de Medicina, colaborador da SOGESP, esta entidade aí que agrega os ginecologistas e obstetras. E você que está nos acompanhando no Case da Escola, tem aí a opção de participar conosco. Um abraço forte a todos e até o nosso próximo programa.